Conta um pouquinho aí da tua jornada, né? A gente já fez aqui os nossos aquecimentos, né? Você falou um pouco de várias jornadas empreendedoras que você já teve, né? Mas sempre acompanhado de alguém, né? Ou seja, a sua jornada foi sempre tendo um sócio, né? O que você traz de história legal dessas várias formas que você teve de criar empresas com sócios diferentes? Legal. Bom, antes de começar aqui o nosso papo, eu queria, como gratidão, trouxe 2 lembrancinhas aí. Oh, esse é o primeiro, Aí o primeiro sim. É, convidado que trouxe. cara, é livro que eu já li, então esse é pro Ri. Opa, obrigado. O Ri que é um cara que me inspira bastante, eu tenho acompanhado a mudança dele, né, Obrigado. física, mental, né, então o Hábitos Atômicos ele traz muito disso do crescimento exponencial 1%, né, o shape, a mudança comportamental sua me inspira. E Muito eu bom. trouxe um livro aqui também, de um dos nossos clientes, que é o fundador da casa, um dos fundadores da Casa do Consultor. Eu acho Legal. muito significativa a história, porque ele fala assim: a minha história como pai e como vô, ele vai passar para o filho e para os netos. Mas a história dele para os bisnetos, talvez ele não tenha chance. Então ele Sim, escreveu o Que livro legal. e é um baita empreendedor que legal, brasileiro. Então eu tô te legal. presenteando livros que eu Obrigado, li. Então, para obrigado. vocês, Obrigado pelo carinho, viu? Muito tamo bom, junto. Eu que muito bom. agradeço aí pelo convite. Cara, voltando lá na sua pergunta, César, eu tive talvez sorte, né? Tem serendipidade, né? Que fala, mas eu acredito que é fé, assim. Deus colocou pessoas muito boas no meu caminho, tanto as que não deram certo, as que deram certo também. E esse encontro dessas pessoas ao longo da minha jornada foi muito complementar, né? Eu acho que as pessoas, quando escolhem sócios, muitas vezes elas acabam escolhendo sócios clone, pessoas que parecem muito com elas. E talvez não seja bem esse o caminho, né? A gente tem que ter a humildade de achar pessoas diferentes com valores similares. Eu acho que eu tive a sorte, né? E Deus me deu a oportunidade de estar próximo de algumas pessoas muito boas aí ao longo dessa jornada. Acho interessante quando você comenta, né, que mesmo as que não deram certo, ainda assim é uma coisa que Deus preparou para o nosso caminho, ou foi um ato de sorte, porque no empreendedorismo a gente nunca perde, né? Ou a gente ganha ou a gente aprende. E com as pessoas que caminham um trecho, a gente tem sempre que ser grato também, porque por mais que em algum momento teve um desfecho que não foi o desfecho desejável, do tipo assim, pô, fomos até a linha de chegada e vendemos a empresa e ficamos ricos juntos, mas É, os caminhos se separaram pelo caminho. Ainda assim, o período que foi juntos, a gente foi fator de soma um para o outro, né? com certeza. Acho que até os desentendimentos, as tretas que acontecem entre seres humanos, eles trazem muito aprendizado, né? Muito mais sobre a gente mesmo, humildade, resiliência, né, até aonde você pode negociar com seus valores. Sim. Tem alguns que não são negociáveis, então eu acho que a gente começa a aprender muito mais sobre nós mesmos se relacionando, e a sociedade é uma parada forte, né, para o empreendedor, E né. hoje na Eloca, vocês são em 3, Somos em 3 sócios 3 sócios majoritários, né, a majoritários. gente tem lá a política do veste e a gente usa bastante também esse conceito de quem que a gente quer trazer para dentro, né, de Legal. fazer Mas dos parte. 3 sócios, ou seja, você tem um que já vem com você de outras jornadas. Sim, cara, o Salera é um sócio que eu conheci no Empretec, é um curso que tem do Sebrae, né, eu venho de um empreendedorismo lá eu chamo que era um bar, um restaurante, né, mas era um negócio de entretenimento. Era uma baladinha na frente de uma faculdade, acho que eu comentei com o Rick, né. Uhum. E assim, nessa época eu tive minha primeira experiência ali com o M&A, né, que eu brinco que teve o earn-out, que eu tive que vender esse bar, então eu construí uma clientela ali nessa baladinha, e depois de 2 anos eu percebi que eu estava fazendo tudo errado, tomei multa por causa de barulho, né, teve um monte de situações ali, e um amigo me indicou esse curso do Sebrae, para profissionalizar esse negócio. Uhum. Mas não tinha como profissionalizar, balada é bagunça mesmo, né. Por essência E já. aí eu fui fazer esse curso, e lá no curso eu conheço o Salera, um cara pragmático, analítico, nada para dar tudo para dar errado o nosso relacionamento, porque ele era oposto a mim, né, no comportamento, o jeito dele, mas com valores muito parecidos, paizão, família, tal. E a gente se aproximou mais pelo lado dos valores, e a complementaridade veio nascendo conforme eu fui conhecendo ele. A gente não foi trabalhar junto de cara, ele começou a frequentar meu bar,
Porque nesse curso ele voltou para o projeto que ele tinha de software e eu voltei para o meu bar. Depois a gente começa, então, ali construir um relacionamento e no futuro acaba virando sócio. E o outro sócio? O Bueno já vem numa fase em que a gente estava começando um novo negócio, eu e o Salera, né? A gente vinha de uma cisão, ali, uma separação de uma empresa. E o Bueno veio com uma maturidade diferente já. Ele era executivo de uma multinacional, né, na área de tecnologia. Um abraço pro Bueno e pro Salera, inclusive. E são pessoas que vieram abençoar a minha vida, assim, de verdade, porque eu passei por muitas coisas, assim. Vocês são todos da mesma idade? Eles são um pouco mais velhos que eu, assim. Essa bagagem deles trazerem pra minha vida, essa maturidade foi muito importante. Às vezes, coisas que eu não tive nem na minha família, né, de ensinamentos, coisas que eles trouxeram, foi muito importante pra minha jornada. Assim. Legal. Muito bom. Isso é importante reconhecer, né? Isso, né? Eu tenho essa gratidão muito grande por eles. Que legal. Bom, a gente vai ter a oportunidade de explorar, mas antes, se você está conhecendo o Startups and Downs agora, saiba que a gente é o podcast que tem a ambição de ser o programa de cabeceira do empreendedor. A gente gosta de abordar os temas que mais desafiam quem empreende ao longo da sua jornada. E a gente tem aí mais de uma centena de episódios gravados, eu e o César, abordando diversos temas como M&A, formação de time, formação de liderança, como fazer uma cisão de um negócio, dentre outras coisas. E mais recentemente a gente criou um quadro para trazer convidados, para trazer amigos, empreendedores, pessoas para virem aqui contar suas histórias. Mas a gente gosta de contar essas histórias não da perspectiva linear, aquela jornada do empreendedor que todo mundo conhece, e sim para vir aqui contar para a gente os seus momentos de maior desafio, ou seja, seus maiores downs. Não para a gente falar do down pela tragédia, mas sim para a gente tentar extrair, a partir desses downs, o que esses empreendedores eles aprenderam, que eu acho que a gente acredita que é aí que está o valor. Vale dizer que a gente acredita também que um grande down sempre precede um grande up, ou seja, a gente precisa passar por alguns vales para destravar o crescimento que está mais na frente, ao mesmo tempo que o down, ele meio que determina o nosso tamanho como empreendedor, ou seja, a hora que a gente achar um down intransponível ali, está meio que determinado até onde você consegue chegar como empreendedor. E hoje a gente está aqui com o Rafael Rosa, que é um empreendedor, é um amigo pessoal, foi um dos primeiros clientes meus na época da agência da Siteina, então ele tem muita história junto, ele teve realmente a oportunidade de ter um trecho ali numa relação cliente-fornecedor que me foi muito valiosa na época, porque era um dos poucos clientes que era realmente participativo e comprometido, que realmente co-criava coisas, então foi uma jornada prazerosa ali de desenvolver juntos, que a gente acabou criando uma relação, acho que até por similaridade de valores, de pensamento, a gente teve a oportunidade de se acompanhar na jornada um do outro aí ao longo dos últimos pelo menos 10 anos. Mas queria que você contasse, Rafa, assim, você comentou já um pouco ali, começa na história do bar, como que você caiu no empreendedorismo, então imagino que em algum momento... já era, né? Já era empreendedor, né? Mas em algum momento aqueles papos, então, no teu bar da época com o Salera começou a materializar em alguma coisa... eu queria voltar um pouco Claro. no tempo, né? Até antes de entrar no assunto, o Rick era um jovem, bem magricelo, agressivo pra caramba, e ele trouxe na parceria uma coisa assim que até hoje eu brinco, passou várias pessoas por lá com agência, e vou citar que a Siteina foi a melhor agência que a gente teve disparado até hoje, era o cara que mais trazia lead. E pra mim foi um luto na época que ele falou, olha, eu vou matar esse negócio, que é uma história bacana da sua carreira também, né, da sua vida. Vou matar esse negócio pra consolidar um outro negócio. Uhum. Não entendia muito bem o que você estava fazendo na época, mas hoje eu vejo que foi assertivo da sua parte, né? Então, Legal. parabéns. Acho que na época ali, seu filho mais velho era de colo, né? Hoje Uhum. entra na faculdade. A minha filha, na época, também era meninota. Hoje ela é formada dentista, mora sozinha em São Paulo. Eu sou Incrível. vô já, né? Então, puta, passou muita água debaixo dessa ponte aí, né, Rick? Eu acho que a gente também se conectou muito, se identificou por ter a jornada do empreendedorismo, e rapidamente a gente viu que a gente pensava de forma parecida, mas eu acho que a questão de ter sido pai jovem, o quanto a gente foi desafiado também na vida, a gente se identificou rapidamente, né? Então, cara, minha vida é assim, eu acho que pela graça do Senhor eu tô vivo, porque eu nasci ali no
no costão da Zona Sul, no Jardim Ângela. Então, meus amigos, né, de 80, 81, 82, que não estão mortos, tava preso. Hoje, essa é a realidade da minha época. Hoje eu acho que tá mais tranquilo, mas pulava defunto para ir para a escola. E aí teve um evento nessa ocasião que assassinaram um tio meu. E aí foi uma decisão do meu pai, falando um pouco assim da construção da minha mentalidade empreendedora, né? Uhum. O meu pai tomou uma decisão de vender uma linha telefônica que ele tinha na época, que valia grana, comprou uma casinha em Mongaguá, no litoral sul. Então eu vivi minha infância jogando bola, pescando, surfando. Tive uma breve história com futebol, viajei tentando profissionalizar e tal. E aí com 16, 17 anos eu tava já com uma ambição e na praia era chinelo de dedo e bermuda o dia inteiro. E eu falei pro meu pai: "Eu preciso fazer algo diferente e tal", e eu venho para São Paulo sozinho com essa idade. Hum. Então minha família fica no litoral, eu venho. Cara, pouco estudo, assim, bem pouco preparado para a vida, mas, cheio de vontade, com fome de fazer a coisa dar certo, ajudar meus pais. Meu pai é sapateiro, minha mãe é costureira, tenho um irmão deficiente físico. Então, com essa idade, meio que eu assumo ali uma mentalidade de arrimo familiar, assim, Legal. né. Então, essa é um pouco da minha infância, início da juventude. Quando eu fiz 18 para 19 anos, eu tive uma oportunidade do futebol, né, então eu viajei, fiquei alguns meses viajando, tentando profissionalizar. E quando não dá certo o futebol, eu falei: "Cara, isso é um sonho do meu pai". Eu queria agradar o meu pai. Então tinha ali algum talento, mas caneludo, não era o cara que ia ganhar dinheiro com bola. E aí eu consegui tirar aquilo da cabeça, então eu começo por uma coisa muito legal de trabalho, assim, que era frentista. É o único registro que eu tenho na minha carteira. Eu trabalhei de frentista 6 meses, depois caixa, e 1 ano e meio eu era gerente do posto daquela, Rede Via Brasil. Uhum. Então eu fui gerente desse posto, acho que 1 ano e meio eu trabalhei registrado. Eh, Na sequência eu consegui trazer os meus pais para o ABC, estavam passando dificuldade no litoral. Então vieram para o ABC em São Paulo, que é onde começa a minha trajetória aí com empreendedorismo real, assim, né. E aí eu saí terminando o ensino médio, eu tive uma ideia, tinha muita amizade, tinha ali, alguma competência com a questão do network, né, e eu trazia essa molecada para esse aí eu abri um bar. Uhum. Com 20 e poucos anos eu tive o meu primeiro empreendimento, sem nome, né, sem CPF, sem dinheiro. Eu fui pegando o nome de um amigo do pai de um amigo como fiador para alugar o lugar. Alguém me emprestou um cartão de crédito para fazer a primeira compra na Ambev de bebida, e aí foi. Então ali eu comecei a perceber que, precisava profissionalizar a gestão do negócio, senão ia dar ruim, né. E aí um amigo estava lá frequentando. Então, um abraço pro Plínio, que eu acho que são esses relacionamentos que vão nos aproximando, né, e criando essa conexão com pessoas que nos ajudam. O Plínio falou: "Rafa, seu bar é legal, você enche ele, funciona bem, só que, cara, você não vai conseguir fazer o negócio dar certo porque não tem gestão, tal". Chegava a ter lá 10, 12 freelas, servindo mesa, limpando. E ali foi a primeira experiência com M&A que eu tive nesse bar, por quê? 2 aposentados vieram ver o bar e eu já estava com esse desejo de vender depois de 2 anos. Então tinha lá um múltiplo de 5 no bar, e eu tinha que ficar lá dentro, eu era o primeiro earn-out, né, eu tinha que ficar lá dentro comprovando o faturamento do bar. E aí esse meu amigo falou: "Cara, tem um curso que é o Empretec", fazendo um jabá aí para o Sebrae, né. E aí nesse curso era uma imersão de 9 dias. E eu fiquei lá nessa imersão e eu conheci o Salera. Que é esse hoje um grande amigo, né, assim, muito mais do que amigo, sócio, puta, muito parceiro. Nessa construção dessa amizade, a gente identificou que poderia fazer algo junto, e aí nasce a Brascom, Uhum. né, que foi a primeira empresa que o Rick foi fornecedor lá com a Saiteína. Isso. Então a gente tinha uma proposta de juntos construir um software similar ali, pô, a Omni nasceu em 2013, Conta Azul 2011, nessa época a gente fazia a mesma coisa. Dos ERPs na Na nuvem, né? nuvem. Aham. E o Salera já tinha essa pegada junto com o Chagas, que era o outro sócio, Vocês né, eram em 3 sócios, 3 então. Aham. sócios. E até um determinado faturamento a coisa fluiu bem, assim. Mas nesse momento ali, eu tive essa passagem, né, de empreender num restaurante, no bar, era uma baladinha, aí eu vendi essa balada,
recebi uma parte lá da venda do bar, a outra parte estou esperando até hoje o cara me pagar, mas foi aprendizado, né? E aí a gente construiu a Brascom, que foi uma empresa que a gente levou aí durante alguns anos, né? Uhum. Legal. E aí a Brascom teve ali a sua projeção. Me lembro que quando eu atendia vocês, eu não peguei exatamente no início. Acho que vocês já tinham um certo tamanho, a empresa bem estruturadinha. E aí, em algum momento, eu acho que eu já não estava atendendo mais vocês. Você me chamou para conversar de novo. Você já estava com um plano de que talvez tua direção ia seguir um pouco diferente dos teus sócios ou de algum dos sócios. E eu me lembro que, inclusive, foi a primeira vez que eu tive uma experiência próxima de mim de alguém que precisou lidar com uma questão societária também, né? Então, Sim. dentro dessa história de ter vivido uma jornada de uma empresa que teve ali o seu sucesso nos primeiros anos, mas que precisou, em algum momento, separar, o que você consegue contar dentro daquilo que você também se sente à vontade de falar? Eu acho que tem um pouco da pergunta que o César fez no início, né? Essa passagem de pessoas pela minha vida, nessa trajetória empreendedora. Cara, não tenho mágoa, eu acredito que a pessoa que era minha sócia também na época não tenha mágoa, mas a gente tinha objetivos diferentes, né? Até aquele ponto era o mesmo objetivo, dali para frente a coisa mudava um pouco. Então eu já tinha um pouco o skin the game de, porra, correr mais risco, de botar a cara a tapa e a pessoa era mais conservadora. Uhum. E não tem certo ou errado, Sim. né? Hoje, com a maturidade que eu tenho, eu entendo plenamente os motivos dele e tá tudo certo, né? Então não teve litígio, não teve nenhum problema assim, mas eu acho que foi uma grande cabeçada, assim, entrar num casamento sem saber como divorcia, Aham. né? Então, assim, eu acho que quando o empreendedor hoje, depois de tudo que eu passei, vai começar um negócio, ele tem que começar a escrever o contrato dizendo como que termina quando aquilo tiver que acabar. Ou num exit, ou numa dissolução da sociedade. Eu acho que é leve, você consegue dormir mais tranquilo, porque ninguém casa pensando em separar, Mas certo? se um dia Mas precisar, se né? acontecer, né? E na sociedade, né? Até o Flávio Augusto fala isso, né? Ou você vende, ou você transfere para o filho a empresa, Aham. ou você fale. E é Sim. mais comum vender. Então, no contrato, se for vender, inclusive, você tem que saber como é que vai ser as partes, como é que. Então, para nós foi uma dor ali muito grande essa primeira dissolução. Eu e Aham. o Salera tinha uma cabeça muito próxima, valores e tudo mais. É, cara, e aí nós seguimos e abrimos essa primeira formação de uma empresa com foco mais no setor rental, né? Mas Legal. isso é engraçado, né? Assim, é uma história bem recorrente, né? Você está contando, a gente, né, se tirar o Rafa e colocar outra pessoa, a A história é história se muito aplica. parecida, né? O quanto que você viveu isso? Porque no começo tinha assim, eram 3 pessoas e um negócio que aquilo encaixou de forma perfeita. À medida que o negócio cresce, as pessoas crescem, parece que este crescimento, essa maturidade, a mudança que existe, né? O negócio muda, as pessoas mudam. Nesse momento, parece que aquele quebra-cabeça que encaixava tão perfeito deixou de encaixar, né? Isso, você percebeu isso como natural? Ou seja, aí à medida que o negócio cresce, ele tem uma maturidade, eu preciso me encaixar o que esse negócio tem, ou eu vejo uma necessidade, os outros não veem, e aí que começa esse desconforto, e não teve briga, não precisou ter briga, ou seja, vocês tiveram a consciência de que, cara, cresceu e a gente não tá, parece que mais se entrosando, não tá dando certo. Foi essa um pouco a conclusão que vocês chegaram? Hoje, com 42, eu enxergo assim, com bastante tranquilidade, sem julgamento, de que cada um tinha o seu momento ali, tinha que seguir. Mas naquela fase foi um parto, assim, né? Porque a forma como a gente separou foi um pouco traumático, porque até o Rick participou de algumas situações onde a gente tinha que dividir a empresa. Então, colaborador X, PTO, não quero que vá para você, porque ele não é a base sólida aqui e tal. Então, eu acho que pode acontecer da gente errar no novo sócio de novo, né? Não estou falando que não vai acontecer nunca mais, mas vai ser muito mais difícil acontecer, César, porque eu acho que você vai mapear antes, né, os objetivos da pessoa no médio, no curto, médio e longo prazo, né? Uhum. Porque eventualmente quando sua mentalidade cresce um pouco, seus desafios tendem a ser maiores, né?
uma internacionalização, um crescimento, às vezes, para um outro país e tal. Se o seu sócio, ele fala, na verdade mesmo, eu tô querendo ficar no meu sítio. Vai dar um conflito ali, mas se tiver no contrato tudo bem redigido, o que acontece nessa situação de um estacionar e o outro querer avançar, eu acho que é mais fácil resolver. E vocês conseguiram resolver entre vocês mesmos? Vocês precisaram da intervenção de alguém para ajudar? Como é que foi essa situação ali, vocês três ali? Cara, eu acho que o legal de TI, a galera é muito do bem, né? É um setor que eu conheci, não venho de tecnologia, mas tem uma galera muito do bem, assim. Então, eu acho que os dois, né? A minha característica é não tretar, né? Não fui pra cima pra brigar. E eles eram pessoas muito do bem, assim, de não querer prejudicar, então não teve essa, né? Não tinha ninguém mal Não. intencionado. Então a gente Vocês podiam... sentou, mas foram conversas duras, assim, de solução, de, cara, como é que a gente divide os móveis, assim. Então, cara, assim, e de verdade, eu tinha tanta confiança de que esse novo negócio que a gente ia construir ia ser perene, ia ser uma coisa com crescimento acelerado, que eu abri mão de tudo, domínio, site, o nome da empresa, deixamos tudo para trás, falei assim, cara, vamos recomeçar. Eu precisava ali de uma oportunidade de ter algumas pessoas junto comigo para pensar a estratégia do negócio e foi bem rápido a retomada depois. A história de cisão do Rafa e da Brascom é um pouco diferente da que a gente costuma trazer aqui, que é mais usual das empresas mais recentes, das startups, que normalmente você tem, quando um sócio quer sair, você tem ali a recompra, ou às vezes nem envolve ações no primeiro momento, aquele sócio sai da operação e fica pendurado no cap table e ele vai fazer outra coisa da vida, né? Ali, na cisão da Brascom, eles decidem dividir a empresa mesmo, né? Rachar, tipo assim, não vamos envolver, não vai ter... ninguém quer comprar ninguém quer comprar ninguém, ou vai manter a empresa. Vamos rachar, você fica com esses clientes, com esse código e com esses colaboradores, e a vida segue, né? Exatamente. Difícil fazer dar certo, cara. Foi. E aí o faturamento, a gente dividiu mais ou menos proporcionalmente, de acordo com o cap table, e aí a gente consegue começar um negócio. E a minha história também foi meio crítica aí, porque eu não conseguia me manter. Então eu tinha um imóvel, tal, eu vendi esse imóvel e me mantive com essa grana pro 1.000 de 1.000, que era essa meta dessa empresa nova. Eu risquei um escritório lá, eu escrevi na parede assim 1.000 de 1.000, que era o MRR que a gente perseguiria. Então eu falei, cara, eu vou queimar meu AP e a gente vai fazer isso acontecer. E aí entra uma terceira figura, que é o Bueno, que na época ele estava numa grande empresa, né, como executivo, diretor de TI, e ele veio como investidor anjo desse negócio. Então, ele apostou também financeiramente, part-time ele dava uma atenção pra gente. Legal. E nessa jornada ele ajudou também na consolidação desse novo negócio, porque teve documentação, parte de tecnologia, então ele trouxe um pouco disso pra gente. Ô, Rafa, antes de entrar daí um pouco mais na parte da Ótimo Gestor, que mais para frente se torna a Eloca, você comentou um ponto que eu acho que agrega bastante para nossa audiência. Você, através da Brascom, já tinha construído, vamos dizer assim, um patamar enquanto sócio da empresa, tinha colocado o seu custo de vida num certo lugar que, depois da cisão, talvez você voltou umas 2 ou 3 casas na sua vida, né? Como que o empreendedor, cara, lida com isso nesse momento? Até esse espírito de falar, cara, vou torrar um apartamento aqui acreditando no negócio e vou começar de baixo de novo. Cara, foi um cavalo de pau. Puta, da merda que eu vinha, desculpa o termo, né? Da infância que eu tive, de dureza. Tive muito amor do meu pai, da minha mãe, do meu irmão ali. Mas até hoje eu tenho essa característica de desapego. Assim, nem livro que eu leio eu gosto de manter na minha escrivaninha. Cara, passa pra frente. Legal. Então eu não tive um impacto sobre matéria. Eu fiquei sentido, obviamente, porque a gente estava construindo algo que já tinha um impacto. Acho que tinha uns 20 colaboradores, alguma coisa assim. E meio que teve que desconstruir, né? O imóvel, porra, uma puta AP legal que eu construí. Beleza, foi também pro saco e tudo bem, né? Mas a gente também tem o desafio da forma como a gente pensa, mas a gente também vai agregando pessoas na nossa jornada. Então eu imagino que nesse período você já tinha filhas, eventualmente você tinha escola de filho, tem tudo uma situação que eu tive que bancar com a venda do imóvel. Cara, e aí só voltando um pouquinho, nesse inteirinho da dissolução e tal, eu já tinha uma cabeça, e aí começa um pouco a briga
em relação à sociedade, né? Eu fiz uma primeira viagem internacional. Nessa viagem, quando eu volto dela, foi para a Austrália. Quando eu voltei dessa viagem com os amigos, eu vi na Austrália algo que não tinha no Brasil, que era o Uber. Airbnb nem se diga, né? Mas o Uber estava começando na Austrália e eu peguei algumas vezes lá pelo aplicativo. Eu falei, cara, isso é sensacional. Isso vai pegar em todos os lugares do mundo. Quando eu voltei falando isso, um pouco da minha mentalidade, inclusive de tentar coisas novas, o sócio, ele meio que resistiu. Falou, não, acho que você tá ficando louco, esse negócio de posse nunca vai deixar de existir. O nosso slogan hoje é alugar é o novo comprar. Né? Então, naquela época, eu já estava com essa mentalidade que isso ia pegar. Legal. Então, aí teve essa separação, um pouco por conta de querer construir algo mais disruptivo, mais novo. Né? E eu paguei o preço, Rick. Então, respondendo, eu vendi coisas que eu tinha construído, não estava rico, nada disso, mas tinha um conforto. Eu tive que desfazer desse conforto, voltei para o aluguel e queimei. Foi o melhor investimento que eu fiz, inclusive, na minha vida. Poderia ter dado tudo errado, mas deu muito certo. Porque eu queimei esse dinheiro. O outro sócio também teve que baixar em 4 vezes o Prolabore para a gente conseguir manter o negócio funcionando. Cara, você foi muito legal nessa época e teve várias conversas nossas sobre isso, né? Então, você foi quase um mentor para nós naquela época, talvez você nem saiba, Feliz né? de saber. Então, foi isso, assim, um pouco até desse momento que aconteceu. Legal. E aí entra a fase do Bueno, aí vocês estavam no momento, tinha esse investidor anjo e o lance de vocês convidarem ele para dentro já era uma ambição de começar a profissionalizar a gestão da empresa ou buscar complementariedade? Como que o Bueno entra aí na... Sim, é legal a história lá até da mesma pergunta do César, né, de relacionamentos. O Salera é amigo do Bueno há 30 anos. Então, quando o Salera me apresenta para o Bueno, eu visitei, na época ele estava na Siemens, ele era diretor de TI da Siemens, e eu visitei ele na Siemens, e é engraçado que, de novo, teve um choque, porque eu vendedor, perfil comercial, mais despojado, e ele mofadinha, né? Já num outro lance de vida, executivo. Cara, deu muito choque no início, mas, de novo, eu olhei e falei, cara, eu tenho que ter humildade de entender que esse cara é complementar às coisas que eu trago de impulsividade, de agressividade, né? É um Legal. cara que vai me ajudar e ele também sentiu nisso, e hoje nós somos irmãos, assim, comungamos da mesma fé, foi muito legal, aconteceram vários milagres ao longo da nossa jornada que foi muito louco, assim. E aí o Bueno começa o negócio já olhando coisas que para nós era meio desconhecido, parte de infra, parte de governança, então foi muito legal, assim, a vinda dele. Agora, como é que foi do ponto de vista da mudança da oferta, né? Então, a Brascom tinha uma oferta, né? Que você falou, um RP, né? Uhum. Como é que foi mudar isso para começar a ir para esse sentido que você falou do alugar é o novo comprar, né? Como é que foi a Sim. mudança, né? Porque você tinha clientes que compraram RP, né? E como que foi esse phase out, né? De sair de um business montando outro business dentro dele, né? Uau. Como é que você fez isso? Cara, nós tínhamos, assim, uma sensibilidade na época de que o rental, que é o setor que a gente está de cabeça hoje, ele ainda estava engatinhando no Brasil, né, em todos os setores, tecnologia, hospitalar, café, evento, né, tecnologia, tipo, aluguel de notebook, estava tudo engatinhando ainda. E a gente falou assim, cara, vamos criar uma proposta de valor mais nichada. A gente vai perder um pouco, porque o RP era um pouco... Então, o primeiro produto daquela época era nativamente um RP bem parrudo, bastante funcionalidade, bastante gestão, mas um pouco flex, assim. Ele atendia um pouco o distribuidor, o Genérico, importador. E a gente entendeu que, cara, isso não era saudável. A gente começava a bater de frente com Conta Azul na época. E a Conta Azul vinha a milhão ali com investimento internacional para fazer o negócio acontecer, né? Tinha sido incubado. Cara, não adianta a gente entrar nesse mar vermelho. Então a gente monta uma proposta de valor de ser mais nichado mesmo. Então já naquela época não tinha muito esse conceito, mas a gente já se tornava um pouco ali uma rental tech, né? Para esses locadores que estavam ainda incipientes no Brasil. Pessoas que nem eram... Por exemplo, o cara distribuía notebook e ele começava a alugar. A gente falava, mas como é que eu controlo isso? Como é que é o patrimônio? Que tipo de documento que eu emito para uma locação?
A gente começou a dar consultoria para esses clientes que queriam começar a alugar, inclusive. Legal. Então foi um pouco da proposta, software e consultoria embarcado, assim, que é um pouco do que o Ricardo viveu também, consultoria. Demandava muito do meu tempo ali de ensinar um pouco até o distribuidor virar um locador. Hoje é um pouco diferente a realidade, mas na época a gente viveu isso. Legal. Eu particularmente gosto muito, assim, né, de vir de um nicho genérico, igual você falou, cara, tô no mercado de ERP, Oceano Vermelho. Se eu vou mais para cima, tem uma TOTO. Se eu vou mais para baixo, tem uma conta azul. Ombro a ombro, tem mais uma meia dúzia comigo. Aí tem os que captaram dinheiro e os que não captaram. Cara, se você não encontrar o seu espaço ao sol aqui, você vai ficar pelo caminho. Eu acho que vocês encontraram, não sei o quanto era evidente o nicho, mas hoje, olhando para o que vocês falam, talvez você apostou em um segmento que ali você visualizou que ele podia crescer, até pela experiência que você falou. Talvez o Uber, Airbnb são bons exemplos dessa economia mais líquida, né? Do tipo assim, cara, você não precisa mais ter um imóvel, ter um carro. O que te importa do carro é você ir do ponto A ao ponto B, e não necessariamente você ter o carro, né? Sim. Talvez você apostou nisso um pouco mais no começo e edificou a empresa a ponto até de a mudança de posicionamento interferiu diretamente no produto de vocês, que se especializou para esse nicho e causou até a mudança de nome, né? Porque pós-cisão da Brascom, você começou com a Ótimo Gestor e aí em algum momento da história você virou para a Eloca, que é a empresa hoje, né? Exatamente. Cara, foi bem legal, assim, você ter citado esse lance da posse, né? Eu sempre tive um lance, assim, incredulidade sobre abundância, né? Tem muita gente que mira na escassez, assim, sabe? E eu sempre fui meio incomodado com isso. Cara, não é possível que exista escassez no mundo ainda, né? Eu acho que uma das formas, lógico, não é só essa solução, mas acho que uma das coisas mais inteligentes que o homem vai fazer na próxima década aqui é criar meios das pessoas terem acesso à alimentação, acesso à educação, acesso. Já está acontecendo naturalmente, né? Antes você tinha que fazer um MBA para entender de empreendedorismo. Aqui as pessoas vão assistir o programa de vocês, está acessando, nem paga, Sim. né? Então, eu acho que esse modelo de negócio do acesso, de viver experiências, né, é uma coisa que me incomodava de no Brasil a gente ter pouco. E aí eu percebi o seguinte: México, Brasil, países subdesenvolvidos têm uma necessidade muito grande de expor o bem como um troféu. Países mais desenvolvidos, eles alugam de bom carro, um barco, é mais natural. Então, esse negócio da ostentação que tá acabando, inclusive, com a nossa juventude. Cara, o acesso, ele pode ser o melhor caminho para você viver qualquer experiência, né? Uhum. Então, o software, ele começa a se desenvolver e educar um setor até que não existia, assim, que tá começando a crescer cada vez mais. Às vezes você consegue convencer, eu imagino, um cliente seu que ele teria um modelo de negócio mais rentável se ele alugasse o produto dele do que se ele tentasse vender. Com certeza, né? Assim, a rentabilidade do locador, e aí vem um pouco assim, de novo, né? Um papo altruísta, nada a ver. Você pegar um cara que aluga equipamento de construção civil, a margem dos caras é 40%. Uhum. Né? Então, assim, é um negócio perene, é seguro, óbvio, tem os vai e volta da construção civil, que a gente sabe ao longo do tempo, mas sem exceção, se o cara trabalhar direitinho, é uma puta margem. Uhum. Notebook, você pega os maiores do Brasil hoje aí, que são nossos clientes, Arquilock, a própria Samsung aluga celular com a gente. Cara, a margem, o crescimento dos caras tem coisa divulgada, é absurdo, assim. Então, acho que existe abundância para quem acessa o usuário final, B2B ou B2C. Existe abundância para quem é o locatário, né, o locador, tem a posse do patrimônio, e a sociedade como um todo. Porque para onde vai esse monte de lixo? Você vai fazer um furo na parede, na sua casa, para pendurar o quadro. Você quer o quadro pendurado. Você não quer a furadeira. Você vai fazer um furo por ano. Então, como é que eu faço essa inteligência de ajudar essas pessoas a terem mais acesso a esses patrimônios? Mas é interessante como a escassez, ela também ela traz movimentação, né, e rupturas, disrupção. Ruptura. Porque você vê, na tua história, você estava falando dessa questão da escassez, e eu gosto, mas você, através da escassez, ou seja, você tinha uma questão de Inconformismo, né? recursos restritos, porque tem empreendedores que conseguem, ele tem condição de falar, cara, não está indo certo por aqui, para isso, vou começar um outro.
né? E tem essa coragem, né? Mas você também teve a coragem de falar, cara, vou vender meu apartamento, mas, cara, meu recurso, eu tenho que fazer este negócio aqui, dá muito certo. E você transformou um negócio já estabelecido, que você já conhecia, você redirecionou, né? E a partir daí criou um negócio de sucesso, né? Sim. Ou seja, é um pouco do que talvez a gente vê aí, né? Tá na moda agora falar do DeepSeek, né? Mas, cara, os Sim. caras com processadores menores do que a OpenAI mudaram lá uma estratégia do software e conseguiram, através de algo mais escasso, né? Que eles não tinham o mesmo poder O chinês é bom computacional, nisso, né? mas fizeram Sim, uma são coisa bons nisso, interessante, né? Ou seja, eu acho que tem um pouco esse equilíbrio, né? Entre muita abundância, muitas vezes ele depois encontra a inovação. Pois E é. talvez a gente até fale um pouco sobre isso, porque, cara, todo empreendedor tem os seus momentos de abundância e a gente faz nossas E a maiores gente cagadas. gasta mal quando a Mas gente a tem gente já abundância, chega né? lá. Acho legal. Pega o fio do César. Então a primeiro. ruptura, o que vocês fizeram, o que me chamou a atenção foi isso. Vocês inovaram em cima de algo que existia, vocês não precisaram fazer uma ruptura, vocês fizeram uma transição de um modelo de negócio para algo mais nichado, construíram coisas para esse modelo, trazendo um conceito. Hoje você não deve nem se posicionar como um RP, você não é um RP, né? Você É um produto dentro do portfólio, né? É. Mas não é o RP, Não o é o nosso RP. principal negócio. Vamos né? dizer. Então, ou seja, acho que é bem interessante, né? Porque muitas vezes empreendedores que estão vivendo essa situação de que um negócio deu uma encroada e não está crescendo, e ele pensa em olhar para o lado e ele vê, nossa, olha o cara fazendo IA, o cara fazendo aquilo. Ele começa a olhar e se distrair com os lados e ele não olha para dentro de casa e falando, cara, onde que está a transformação aqui dentro de casa? É isso. É onde eu posso transformar, né? Eu acho isso muito legal que você está falando, né? Um grande exemplo disso, talvez a gente vai chegar nesse momento, mas foi a pandemia, né? Quanta aceleração não trouxe para as startups no Brasil e no mundo inteiro. E para nós lá, para dar solução para coisas que foram travadas naquele momento, nosso negócio foi altamente impactado positivamente. É ruim falar Mas isso, aí, mas é verdade. acho que é isso que você está puxando. Então, a pandemia veio e, pelo que você está falando, alavancou o negócio. É. Né? E aí, o que você fez com essa... Quando veio esse crescimento, né? Veio essa enxurrada. Falou, cara, agora nós vamos, né? E aí, o que você fez? Cresceu equipe? O que aconteceu de bom e de ruim também que veio Sim. nisso? Bom, antes, né, um pouquinho, quando a gente, ali, meados de 2019 para 2020, a gente já estava faturamento legal, tinha umas 40 pessoas, aí veio a pandemia. Quando vem a pandemia, inicialmente foi aquele choque, o Bueno tinha algumas informações da galera da área da medicina, então a área de tecnologia tinha muita informação da medicina, falou, cara, vai haver lockdown, vai ter problema, então a gente teve uma cavalo de pau muito rápido. Os nossos clientes na época, por exemplo, né, a parte de chopeira da Brahma era um dos clientes nosso ali que era expressivo o faturamento. Mesmo os clientes que começaram a faturar mais na época, a Brahma faturava mais, porque eles começaram a alugar muita chopeira, enviar chopp para casa das pessoas. Só que eles pediam desconto na mensalidade. E aí isso foi em cadeia, né? Acho que você passou por isso, Muito. todo mundo. Então o cara vinha pedir desconto na mensalidade, mas ele tava faturando mais, a gente tem acesso à informação. Sim. E aí a gente fala, pô, mas, cara, sacanagem, né? Mas beleza, o cara tá ameaçando, então a gente... Então teve um choque muito grande da gente aprender a fazer muito mais com menos. De novo, eu tive que dar um downgrade no meu salário. Durante pelo menos uns 6 meses ali. Cara, e aí também o empreendedor tem que ter, nós estávamos falando um pouco antes aqui, né, Rick? Tipo assim, empresa rica, empreendedor pobre. Cara, não pode. O empreendedor precisa ter uma cama de gato, ele precisa saber que a crise pode vir a qualquer momento, né? Então tem que ter um plano B, alguma coisa que você se sustente, que você saiba de onde vai sair o alimento da sua família, né? Sim. Então, naquele momento, a gente negociou tudo na empresa, os fornecedores, funcionários, e a gente percebeu ali que dava para fazer mais com menos. Então, a pandemia trouxe essa alavanca também, e que a gente poderia negociar qualquer tipo de fornecedor, o colaborador, naquele momento a gente conseguiu identificar esse poder também da gente negociar e fazer mais com menos. Legal. E aí, só trazendo um gancho, né? Nesse momento, os nossos clientes usavam nativamente ali o RP nosso, que já era consolidado, né? Vários clientes grandes que
talvez até uma coisa que seja uma lição também, né? Nessa época, estourei champanhe, fiquei muito feliz. Óbvio, foi um processo internacional de validação do nosso software. A Ambev nos contratou para cuidar de todas as franquias da Chopp Brahma Express. Então, transacionava bilhões pela plataforma e a gente se consolidou no mercado em relação a envio do equipamento, retorno, higienização, faturamento do hectolitro do chopp, sell-in, sell-out. Então, a gente tinha toda essa gestão, além da chopeira, desse faturamento da Brahma. Quando houve esse problema, a gente falou, puta, é um faturamento que representa muito dentro do nosso negócio. Os 1.000 de 1.000 lá já não era mais 1.000 de 1.000. A gente chegou nos 1.000 de 1.000, mas de uma forma um pouco 20% para um cliente. Com alguns riscos ali que precisava. E aí a gente teve esse grande aprendizado também nessa época, cara. Tomar muito cuidado com esse faturamento de cliente enterprise, né? Uhum. Legal, legal. Na pandemia, veio uma grande oportunidade, aí eu olhei os nossos clientes lockdown, né? Fecharam a porta. Tá. Então imagina, o cara tinha uma locadora de construção civil. Betoneira, andaime e tal, no interior de São Paulo. Físico isso, né? E a construção civil meio que não parou na pandemia. Os caras arrebentaram, teve crescimento nessa época. Então o que aconteceu? Fechou a porta do cara. E aí nasce o nosso segundo produto baseado numa dor do mercado. Baseado na escassez. O cara, precisa atender o cliente, não tem... não tinha nem WhatsApp para falar com o cliente. Sim. Também foi um acelerador, né? Então a gente constrói o e-commerce da locação. E aí nasce o nome Eloca. Animal. Tá? Então o Eloca, ele veio de uma dor da pandemia, assim, que era essa jornada digital para o locador, que é diferente de uma VTEX. Sim. Né? O Eloca, ele é a VTEX da locação. Ele tem toda a jornada da locação, a arquitetura desse nosso e-commerce, ele tem toda uma jornada para quem vai alugar. Segurança, contrato, biometria facial. Toda nessa jornada do e-commerce foi construída durante a pandemia. Legal. Bom. E aí, Rafa, até aqui, né, pós-pandemia, você vive uma jornada de acertar o societário certo, focou o nicho. Eu imagino que a decisão de focar o nicho em algum momento foi desafiadora do ponto de vista de você falar, sempre como empreendedor, tá disposto a dar um passo para trás. Acho que no momento que você fecha num nicho único, você tem que falar não para vários outros, então isso pode impactar ou em perda de receita, ou só em falar não, às vezes. Mas quando você decide focar em alguma coisa, no dia seguinte vem um grande cliente cheio de dinheiro querendo que você faça justamente o contrário, então você tem que resistir a essas tentações. Mas eu imagino que passado também grande parte das dificuldades, depois que nichou e virou Eloca, só cresceu, tudo deu certo de lá pra cá. Até parece. Cara, quem é vendedor, é mó tesão falar disso, né, cara? Assim, growth, investir em time de vendas. Chegamos a ter ali 20 vendedores, né, SDRs, executivos, e 40, 50 RPs, né? E o e-commerce às vezes embarcado, venda cruzada. O pau torou. Tipo, a gente cresceu muito durante 2, 3 anos. Só que... E aí vem uma grande lição, assim, né? A gente começa a crescer estruturado até, né? Mas tentando trazer um conceito ali de criar camadas de hierarquia. Então, gestor, aí você tem ali um diretor e tal. E eu acho que naquele momento a gente pesou a mão, não deveria ter pesado a mão nisso, né, de trazer pessoas que seriam essa camada de gestão, né? Uma dos maiores problemas, vamos dizer, que a gente enfrentou, eu acho que é uma dor parecida com vários empreendedores, é a gente trazer uma pessoa de people, né? Ou tentar delegar uma função que o CEO, o fundador, jamais deve fazer, né? Talvez o problema não seja nem trazer, porque ter uma pessoa que centraliza a pasta dos assuntos é positivo. O problema é quando nós, fundadores, falamos assim, agora que tem uma pessoa aqui, não é mais assunto meu gente não é mais meu problema. Exato. E sempre é, porque o risco é sempre nosso, né? Eu acho que uma parada assim, por exemplo, que eu sempre fiz, acordar às 5 horas da manhã, fazer minha oração, treinar e ir para Cato, ir para LinkedIn, revê-lo, prospectar talento. Sempre fiz. Eu deixei de fazer durante um tempo e aquilo deixou a gente mais lerdo para trazer talento.
E uma outra coisa, validação de contratação. Cara, hoje uma companhia com 50 colaboradores não faz sentido se eu não falar. A última entrevista tem que ser com um dos sócios, um dos founders, para alinhar a cultura, principalmente, né? Sim. Tecnicamente, pode ser o RH, o gestor da área, o crivo, mas eu acho que o founder, ele tem essa sensibilidade. Cara, deixa eu ver o brilho do olhar desse cara, deixa eu ver se os valores... Porque aí cai naquilo que a gente falou antes, o lance da reputação da companhia. Né? E foi aonde um pouco a gente pecou um pouco, então a gente estava com o crescimento acelerado, o CAC vai lá em cima, o churn começa, não chegou a descontrolar, mas começa a aumentar, uma taxa de conversão no balanço o LTV começa a diminuir, e a gente começa a entender o seguinte, no geral, a empresa crescendo não representa necessariamente aumento de ROI, meio que é vaidade, uma métrica de vaidade. Então, acho que uma das coisas que eu poderia, né, e talvez compartilhar com quem está nessa fase agora, não deixa de crescer, né, mas olha com muita atenção pro RH, né, para a gente, e questão de reputação e margem, assim. Eu acho que quando a gente entrou na aceleração de crescimento e perdeu um pouco a mão na questão de olhar a base, né? Não estou falando de NPS, CSAT, a gente sempre fez. Mas não é isso. É como se a gente falasse assim, não, agora a gente está crescendo tanto que esse cliente da base, se sair, meio que não vai pesar tanto. Eu acho que é uma puta cagada, assim, de qualquer empreendedor pensar isso, assim. Sim. Foi o que a gente mudou lá. Mas sabe que agora a gente tem ainda mais o privilégio de trazer a público, né, histórias que a gente já vivia de perto. Acho que isso que você está contando de dar um estirão por pegar um vento a favor ali, talvez passado o primeiro momento da pandemia, que foi pânico geral ali, do meio de 2020, todas as empresas de tecnologia de alguma forma pegaram um vento de cauda E foram e a embora. gente começou a crescer numa velocidade que a gente não tinha se preparado para isso. Teve gente que levantou muito capital, teve gente que conseguiu fazer isso com as próprias pernas, mas todo mundo deu esse estirão e cometeu erros muito parecidos, que é, pô, eu preciso agora sair de uma estrutura de 40 pessoas para 100 pessoas, porque eu tenho demanda para isso. Você não vai fazer isso com qualidade da noite para o dia, porque Sim. você... Remoto. Remoto. Você não consegue absorver cultura, absorver o talento, entrosar todo mundo dobrando o teu quadro em um ano. Não adianta, não existe. Ao mesmo tempo que você também não quer perder a oportunidade que está em aberta no mercado, e aí você explode o teu CAC, que é um pouco da história que você falou, mas a qualidade, ela também não acompanha. Mesmo a gente pensando assim, pô, mas no final do dia o que a gente vende não é software, e o software ele é escalável e deveria atender igual. Cara, sim, mas não é um software de um to-do list que qualquer um pega e sai usando. Você tem uma complexidade que você fica muito entranhado no modelo de negócio do teu cliente, que é um modelo de negócio complexo. Então, na medida que a empresa vai crescendo, que você como fundador vai se afastando dos assuntos que são críticos, que é a qualidade do colaborador que está entrando na empresa e a qualidade de como a gente atende o nosso cliente, a coisa ela começa a degringolar. E aí, alguma hora que o mercado ele já não está mais tão bull assim, tem gente chegando com o dinheiro na mão na porta da sua empresa querendo comprar, você tem que, de alguma forma, reacomodar as coisas. E nós, como founder, tomamos esse heads up. Hoje a gente consegue olhar em retrospectiva e falar, Sim. poxa, eu teria Sim. feito um pouco diferente. E que a gente teve realmente um vento a favor, né? Teve um aumento de demanda durante a pandemia ali. E durante a pandemia, a questão da escassez nos fez criar algo mais disruptivo que acelerou as vendas do RP, inclusive, né? Porque o cara vinha atrás de um e-commerce de locação, acabava levando o RP junto, né? E aí, a gente, durante esse processo, a gente começou... Não precisou chegar no momento que teve uma crise lá na empresa, mas a gente começa a entender que, cara, dava para melhorar a margem, dava para melhorar a eficiência. Começamos a identificar que tinha muitas pessoas que já não tinha contexto de valor para estar ali onde eles estavam, né? Eu cheguei na empresa um dia e percebi que as pessoas estavam, às vezes, discutindo questões ideológicas, muito mais do que focando na performance do negócio, né? E o que eu sempre gostei é assim, cara, eu vou entregar o que eu prometo, né, e depois o resultado vai virar naturalmente.
por exemplo, a gente começou a vender o e-commerce, escalar isso, e aí eu ia nas locadoras e falava, cara, você não tá alugando nada, eu tô olhando aqui o back-office do negócio, tô vendo que as pessoas visitam, tal, tem muita coisa aí sem aluguel, porque, sei lá, você não atualizou o estoque, né? Coisas bobas assim. Então, nesse momento que eu retomo e eu começo a visitar os clientes, aí já estava com mais de 1.000 clientes, não dá para visitar todo mundo, mas alguns clientes os parceiros e tal, que a gente podia fazer isso, percebemos uma outra oportunidade. E aí nasce o CRM. Uhum. Então, às vezes, Legal. aquilo que a gente queria, então assim, tem o RP, o e-commerce e o CRM, né? Você verticalizou ali porque o segmento que você atende precisa. Legal. Então, dentro desse segmento, do nicho de locação, Uhum. a maioria dos meus clientes hoje usa, então assim, houve um cross-sell e um upsell, né? A venda cruzada muito grande dentro da minha base. Eu aumento o engajamento desse cliente, reduzo o churn, porque de alguma forma eu atendo ele na plenitude, para ele não ficar quicando em vários softwares de mercado, que não são especialistas, Sim. né? Reduzo o churn, aumento o LTV, e aí nós tomamos uma decisão bem drástica lá, de cortar totalmente verba de growth. Eu não sei se foi uma decisão muito radical, mas isso mostra hoje para nós lá que a gente consegue aumentar a eficiência quando a gente de fato quer ajudar o cliente, ou seja, eu quero entregar de fato aquilo que eu me comprometo com o cliente. Melhora a reputação, eu tenho mais Sim. indicações, eu melhoro os indicadores de churn, né? Diminuiu drasticamente. E agora a gente, olhando para tudo isso, é fácil também olhar no retrovisor e Claro. falar, deu certo. Mas tivemos vários pênaltis assim ao longo da trajetória por tomar essa decisão, né? Sim. Mas foi super importante. Eu acredito que nessa fase eu tive uma conversa com o Rick, isso é importante também os relacionamentos. A gente falou bastante sobre a questão do caça-níquel do Google. Põe Uhum. dinheiro, sem fim o negócio. Sim. Eu acho que os empreendedores que também estão na fase de rampar agora reflitam bastante sobre isso, Sim. né? Porque é muito churume, né? Muito lixo que chega. Uhum. Cara, você quer acelerar a venda, às vezes o nicho, você falou aqui uma coisa que faz muito sentido, né? De você queimar um cartucho, às vezes, de um nicho que não tem tantos leads ali, né? Uhum. Então, às vezes, se preparar e vocês têm umas ferramentas maravilhosas para fazer essa cadência com o cliente, né? Então, acho que isso tudo a gente fez também, colaborou muito para o momento que a gente está vivendo lá hoje. Boa. Eu acho que essa questão só para complementar, essa Aham. questão do churn, né, que você tá falando, né? Eu vejo muito negócio com esse problema, sabe, cara, eu digo que não é um balde furado, né, o business do cara, né, é um cano. O que entra, sai, né? O que entra venda, e a resposta é muitas vezes mais venda, né? E a máquina tá toda detonada, e é o que você falou, não é uma resposta só. Não é só botar mais atendimento, é mudar produto, é mudar oferta, né? Tem uma série de coisas que precisam ser feitas aqui, né? Então, é um diagnóstico muito importante e é uma coragem, né? Eu tive também uma história de também parar minhas vendas, né? Eu demiti praticamente todo mundo de vendas e eu precisava arrumar a minha base, né? Porque a minha carteira era muito valiosa para faturar pouco como eu faturava, né? E também tive uma história parecida com essa, né? Mas eu acho que a gente é ensinado demais em só fazer growth. Uhum. Sim. Muito viciado só em aquisição, né? Muito viciado em aquisição. E aí a gente pega os modelos prontos e aí todo mundo acha que todo negócio tem que fazer campanha no Google. Sim. Você está trazendo um aprendizado muito importante, Sim. né? E de repente para o seu negócio a resposta não é fazer, né? A gente teve histórias aqui de que, né, o Rodrigo, quando a gente, né, ele fala acho que foi com o Rodrigo, né, que ele fazia a venda porta a porta, né, das concessionárias. O Fred. Uhum. Foi com o Fred, que fazia a venda porta a porta com as concessionárias, ou seja, para ele não adiantava falar com o cliente dele digitalmente, o cara tinha que falar com ele cara a cara, né? Ou seja, você identificar o seu mercado é muito mais do que o product market fit, está muito também na forma que você vai vender, né? Então, acho que você está falando e ter o valor, ou seja, eu tenho certeza que os seus clientes mais satisfeitos começaram a te indicar para outros caras. Com certeza. Né? Porque isso reduz o ICP, né? Melhora reduz o teu custo. Taxa de conversão aumenta. E talvez o cliente indicado
Já chega meio A caminho taxa é andado. outra. Já, Mas assim. você vê, é porque a gente muitas vezes fica na ansiedade também. Acho que eu vejo muito empreendedor assim, porque fala, cara, eu peguei dinheiro do investidor e agora o investidor está esperando crescimento. Se eu não crescer, e aí a resposta é vou crescer vendas. Mas muitas vezes para crescer, você tem que arrumar primeiro a casa, ajustar o teu E churn. você não vai deixar de crescer. Você não vai deixar de crescer. Sim. Só Você que vai é crescer o- um pouco menor, um pouco menos. Mas o que adianta crescer um monte de vendas e ficar perdendo cliente? Né? Vai chegar uma hora que você não consegue manter uma taxa de crescimento tamanha que seja maior do que o que você está perdendo. Né? E aí você vai entrar começar a andar de lado, né? Então, acho que é muito importante essa história que você trouxe. Eu acho que tem muito empreendedor que vive esse problema e esse dilema, né? Essa coragem que você teve de falar, cara, vou parar a venda agora e arrumar a casa. Tem muita gente que tem essa opção na mão, mas não enxerga isso como uma possibilidade, né? É. Fazer só uma pontuação aqui, né? Acho que não são todos empreendedores, César e Rick, tipo, mas a grande maioria tem bril. O cara, Uhum. ele montou um negócio colocando a cara dele a tapa, Sim. né? Só que quando você cresce e coloca as camadas de liderança ali, de hierarquia, você acaba não ouvindo o cliente como deveria. Uhum. Ou a sua operação não tá mais azeitada quanto era você e mais 2 sócios só ali. Então, o que que eu acho que foi importante? A questão do bril. Uhum. Porra, vai ouvir o cliente. Aquele cliente, parceiro que no passado. Vai lá ouvir como que tá o atendimento, o chat, né? O helpdesk, como que tá a jornada do CS, como é que tá o produto. Sim. Mas não é nada complexo. Às vezes o cara ele cria muita complexidade no processo do pós-venda. Vários nomes se criam, né? Uhum. Mas a verdade é uma só. Cara, olho no olho nunca vai ser. Né? Tem a IA que tá vindo, inclusive nosso CRM, eu falei pro Ricardo, para o locador a gente criou toda uma sequência de locação via inteligência artificial usando o nosso CRM. Então, toda a jornada que acontece por lá, mas, cara, nunca vai substituir o olho no olho. Nunca Uhum. vai. E o empreendedor, ele tem esse brilho, porque um cara criticar o seu filho não é brincadeira, É irmão. dolorido. Mas você tem que se expor a isso, né? E quando Sim. você faz isso de forma sistêmica, com um sistema por trás para controlar um CRM, e você consegue realmente pegar, colher feedbacks e trazer para dentro de casa, mudar o que precisa mudar, demitir quem tem que demitir, né? Aproximar pessoas com valores similares, não tem como você ter churn, tipo, sem controle, né? Agora, o churn controlado acho que é até saudável, né? Uhum. Sim. A gente vem tendo há 6 meses que a gente tem churn negativo. Bom demais. Poucas pessoas falam sobre assim, cara, tá, minha taxa de crescimento. Não, legal, mas e o churn negativo, como é? As melhores empresas da bolsa norte-americana têm o churn negativo. É um dos principais critérios de Sim. avaliação de múltiplo, é o net retention Sim. positivo no final do ano. E aí a gente pode criar uma complexidade em cima desses indicadores ou pode ser mais simples. Eu vou lá visitar meu cliente, eu vou fazer ele ganhar dinheiro com a minha solução de fato. Uhum. Perfeito. E com isso, esse cara está disposto a contratar mais coisas da gente. Hoje não tem só o RP, o CRM, o e-commerce e a inteligência artificial. Nós temos lá os microserviços. Né? Biometria facial, a validação, o score, o meio de pagamento. Então, ele vai criando ali um arcabouço de microserviços, que a gente brinca que está debaixo do guarda-chuva do Rental Tech. Esse locador pode começar amanhã aqui, esses equipamentos, por exemplo, que a gente está gravando, eles podem ter... você pode começar o negócio amanhã dentro do ecossistema, né? Mas para fazer esse cara usar o ecossistema inteiro, não dá para delegar uma, sabe assim, tipo assim, Será que a vamos fazer. tecnologia vai fazer sozinho? Não vai, sim. então tem que ter pessoas muito engajadas nesse termo e você visitar o cliente, né? O empreendedor, o founder, né? Tira um tempo para visitar realmente o cliente, né? Muito bom. Bora fechar com os ups and downs? Vamos Puxa lá. você um up aí. Vou fechar um up. Eu gostei muito desse último aqui, né? Que a gente está falando agora, né? Eu acho que é a coragem de... Cara, talvez meio contra a corrente, né? Cara, tá todo mundo falando que tem que investir em growth, tem que investir em venda e tal, e olhar para dentro de casa, na verdade, a cultura que você quer, ou seja, tá doendo muito um cliente falar que não tá usando direito, né? Sim. E, cara, a resposta não é vender mais, né? A resposta é entregar direito, né? Mas para isso, cobertor é curto, né? Não dá para ficar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tô sendo ineficiente aqui. Tomar a decisão certa,
né, e acreditar nela, né? Eu gosto muito de empreendedores que têm a coragem de segurar um pouco venda, né, a eficácia do troço, né, e para ir para eficiência e ajustar, né? A própria Rampler, você já falou disso, né, que você também teve esse momento, né, de ajustar a operação porque o negócio não ia dar bem, né? Ou seja, essa coragem que o empreendedor tem que ter, eu acho que é bem legal que você compartilhou, né? Parabéns aí pela... Boa. Eu vou puxar um up e aí a reboque eu já puxo o down, que uma coisa tá ligada na outra. Para mim, o up foi a decisão de ter ido para nicho. Eu sempre comento aqui no programa, eu sou realmente apaixonado por nicho como estratégia, porque tem alguns cases próximos, eu acho que o Rafa com a Eloca, o Fred da Via Nuvem, com a Via Nuvem, né, ele já vendeu a empresa, é outro, a Auron que eu trabalhei, sou amigo do sócio, são muitas histórias de sucesso de empresas que eventualmente até começaram com um olhar genérico de sistema de gestão, porque tem um core de sistema de gestão que pode servir para muitas empresas, mas uma hora falar, cara, o dinheiro está aqui, ou a dor que a gente sabe resolver está aqui, e edificar em cima do nicho. E aí, para mim, o down foi só o tempo de resposta que demorou para vir, mas dá para ver que você está bem consciente disso, que a partir do momento que você está dentro do nicho, você pode verticalizar. A gente olha muito como empreendedor para queimar pista nova. Sim. É a visão do conquistador, que é a cabeça de Alexandre o Grande. Vou sair conquistando o máximo de território que eu puder, mas tacando fogo por onde eu tô passando. Enquanto quando você tá no nicho, você já tem aquele cliente confiando em você. O cara já usa o teu RP. O que falta para ele também usar o teu CRM? O que falta para ele pôr à frente de loja ali com você? Aí ele vai tomar crédito, porque não fazer isso já dentro do teu ecossistema? Então, eu acho que a grande vantagem de ter focado no nicho é construir o que o mercado chama de vertical SaaS, que é o que eu vejo que vocês estão fazendo hoje. Mas teve um hiato que eu acho que é natural também. Todo empreendedor ele tem que dar umas cabeçadas errando antes de achar aonde está a oportunidade real, né? É isso aí, isso aí. O down que eu trago, que eu acho que é super relevante, que você comentou, é um pouco dessa, assim, talvez a falta de estrutura ou conhecimento que os empreendedores têm na hora de delegar determinadas atividades, né? A dificuldade que você teve de delegar e, cara, hoje eu tenho equipe, então estão tocando, vão tocar a qualidade do cliente, o que precisa entregar e tal. É como se a gente, é um negócio interessante, é como se a gente fosse criar uma estrutura para a gente meio se desligar do negócio e a gente perder qualquer essência. Quando você falou de, pô, eu vou voltar a ir lá falar para o cliente e fazer esse cara ganhar dinheiro, né? O objetivo da empresa não é vender para o seu cliente, o objetivo da sua empresa é o sucesso do seu cliente. E você precisa ser só o canal para esse sucesso, né? Acho que tem muito empreendedor que perde um pouco isso. Então, é como se ele tivesse assim, ele quer ganhar estrutura para ele meio que se desligar do negócio, ele deixar de ter o contato com o cliente, né? Cara, empreendedor que ama o negócio tem essa gana de estar ali toda hora querendo falar com o cliente, conhecendo, né? Tá junto. Então, essa desconexão que você falou, né, de ter criado uma estrutura, né, para escalar, mas ter perdido um pouquinho e falar, cara, deixa eu voltar isso daqui, deixa eu rever isso, né? Cara, o down aqui que traz muitas vezes a gente confunde escala e crescimento com distanciamento, né? Perfeito. E não é distanciamento, né? Pelo contrário, né? É mais engajamento ainda de nós empreendedores, né? Com um negócio para você poder fazer com que todo mundo pense do mesmo jeito, né? Dá para fazer escala com qualidade, mas ela precisa ser muito consciente, né? Então, acho que esse foi um ponto legal que você trouxe. Perfeito. Muito bom. Fechou, Rafa. Obrigado demais, Rafa, obrigado, aí, cara. Viu? Valeu aí pelo papo. Tamo Muito junto. boa a Agradeço. história. Quem quiser conhecer um pouco mais da nossa história aí, eloca.com.br. Lá vocês vão ver um pouco dos produtos, das soluções para o rental, né? É um mercado que a gente acredita muito. Alugar é o novo comprar, hein, pessoal? É isso aí. Boa. É isso aí. Bom demais. Valeu. Valeu.